A mandioca é um dos alimentos mais cultivados e consumidos do mundo, pois se adapta facilmente a diferentes climas e ambientes. No sul e sudeste do Brasil é mais conhecida como aipim, enquanto que no norte e nordeste é carinhosamente chamada de macaxeira. No episódio de hoje, veremos o incrível processo de cultivo, colheita e processamento dessa deliciosa raiz que ajuda a combater a fome de mais de 700 milhões de pessoas ao redor do mundo. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. E se você é novo por aqui, já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. O processo de cultivo de mandioca é relativamente simples, mas envolve várias etapas importantes para garantir uma colheita saudável e produtiva. A primeira etapa é a seleção das mudas. As mudas de mandioca são tradicionalmente obtidas a partir de estacas de caule de plantas adultas e saudáveis. Essas estacas vêm de plantas que já produziram tubérculos e têm pelo menos 8 a 12 meses de crescimento. É importante escolher plantas que tenham demonstrado boa resistência a pragas e doenças. Essas estacas selecionadas devem ser cortadas em pedaços menores, com tamanhos de 20 a 30 centímetros de comprimento. E esses pedaços devem ter pelo menos 4 a 5 nós, além de serem livres de doenças para maximizar a produtividade. O preparo do solo deve ser feito em duas etapas. A primeira, 2 meses antes da estação de plantio, e a segunda nos dias que a antecedem. O solo deve ser arado a uma profundidade de cerca de 20 a 30 centímetros para quebrar a crosta superficial e aumentar a aeração, permitindo um bom desenvolvimento das raízes. Após ser arado, uma máquina com grade de discos é usada para quebrar os torrões de terra do solo e deixá-lo mais fino e uniforme, criando uma cama de plantio adequada. Em solos mais compactos e pesados, pode-se fazer a criação de sulcos no solo onde as estacas serão plantadas. Isso facilita a drenagem e um melhor crescimento das raízes. Antes do plantio, as estacas são mergulhadas em uma solução que pode conter fungicidas e hormônios de enraizamento. Esse processo ajuda a prevenir infecções fúngicas e ataques de praga logo após o plantio e também estimula o crescimento de raízes, ajudando as plantas a se estabelecerem mais rapidamente no solo. Aqui vemos o sistema de irrigação por gotejamento sendo instalado no campo. Essa técnica de irrigação é muito eficiente para o cultivo de mandioca, principalmente em regiões com chuvas irregulares ou que tenham solos com baixa retenção de água. As estacas de mandioca podem ser plantadas na posição horizontal, vertical ou inclinada. O método horizontal é adequado para solos mais secos, pois permite que mais nós entrem em contato com o solo, favorecendo o desenvolvimento de raízes e brotos, enquanto o método vertical é melhor para solos bem drenados e em regiões com chuva suficiente. O espaçamento recomendado entre as plantas de mandioca varia de acordo com o sistema de produção e a fertilidade do solo. Normalmente, utiliza-se um espaçamento de 1 metro entre as fileiras e de 80 centímetros a 1 metro entre as plantas. Esse espaçamento facilita a irrigação, o manejo de ervas daninhas e garante que as plantas tenham um espaço suficiente para o desenvolvimento das suas raízes tuberosas. Como a mandioca tem muitos inimigos naturais, nos primeiros meses de crescimento é fundamental fazer o controle regular de pragas e ervas daninhas. Isso pode ser feito com a aplicação de herbicidas. Entre 2 e 4 semanas após o plantio, os nós das estacas começam a gerar brotos. Essa brotação indica que a estaca está absorvendo água e nutrientes do solo, iniciando o seu processo de enraizamento.
Cerca de 2 a 4 meses após o plantio, a planta prioriza o desenvolvimento vegetativo, formando folhas e ramos. As folhas são responsáveis por captar luz solar para a fotossíntese, o que produz os açúcares necessários para o crescimento da planta e o início do acúmulo de reserva nas raízes. Entre 3 e 6 meses após o plantio, as raízes finas começam a se transformar em raízes tuberosas, que são as partes da planta que armazenam o amido. Esse processo ocorre à medida que a planta acumula reservas de energia para sustentar seu crescimento e reprodução. Durante o crescimento, a planta de mandioca requer um bom manejo de nutrientes, com destaque para o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que são fundamentais para o desenvolvimento das raízes e tubérculos. Outro fator essencial é realizar a limpeza do solo periodicamente, removendo ervas daninhas que podem competir com a mandioca por água e nutrientes e reabrindo os canteiros para facilitar o processo de drenagem. O principal indicador de que a mandioca está pronta para a colheita é o tempo de cultivo. Em geral, a mandioca atinge a maturidade entre 8 a 18 meses após o plantio, dependendo da variedade e das condições de cultivo. As folhas da mandioca também começam a amarelar e cair à medida que a planta atinge a maturidade. Esse é um sinal de que o ciclo vegetativo está chegando ao fim e a planta está direcionando a energia para o acúmulo de amido nas raízes. Na colheita manual, os galhos e folhas da planta são primeiramente cortadas, deixando apenas um pequeno caule para facilitar a extração das raízes. Então, as mandiocas são retiradas, puxando-se o caule restante com as mãos ou usando ferramentas simples, como enxadas ou estacas, para soltar o solo ao redor das raízes. O solo precisa estar relativamente solto para que as raízes possam ser retiradas sem danificá-las. Em plantações maiores, a colheita pode ser feita de forma mecanizada, com o uso de colheitadeiras de mandioca. Essas máquinas são equipadas com lâminas que penetram no solo, levantam e expõem as raízes, que são puxadas por um sistema de correias e direcionadas para o carro coletor. Variedades voltadas para o consumo humano, conhecidas como a mandioca de mesa, são colhidas entre 8 e 12 meses, enquanto aquelas destinadas às indústrias de farinha ou fécula podem ser colhidas entre 12 a 18 meses. Após a colheita, as raízes de mandioca devem ser transportadas rapidamente, pois são altamente perecíveis e podem começar a se deteriorar em questão de dias. Em áreas comerciais, elas são frequentemente transportadas para fábricas de processamento para serem transformadas em farinha, fécula ou produtos alimentícios. Em épocas de colheita, dezenas de caminhões chegam carregados às indústrias todos os dias. Estima-se que a produção mundial de mandioca ultrapasse os 300 milhões de toneladas por ano. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de mandioca. De acordo com o IBGE, o país produz cerca de 20 milhões de toneladas por ano. Os estados que mais se destacam na produção de mandioca são o Pará, Bahia, Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Ao chegar nas indústrias, as mandiocas são cortadas e deixadas para secar ao sol como parte do processo de preservação e preparo. A mandioca contém uma grande quantidade de água em suas raízes, o que facilita sua rápida deterioração após a colheita. Ao secar ao sol, a umidade é removida, prolongando o tempo de armazenamento e evitando o apodrecimento.
Além disso, algumas variedades de mandioca, especialmente a mandioca brava, contêm substâncias que podem se converter em cianeto, um composto extremamente tóxico. A secagem e outros processos, como a fermentação, ajudam a reduzir os níveis de cianeto nas raízes, tornando-as seguras para o consumo. Agora veremos o processo de fabricação da farinha de mandioca. As raízes, depois de colhidas, são transportadas para a indústria, onde passam por uma etapa inicial de seleção e limpeza. Aqui elas são lavadas para remover o excesso de sujeira, terra e impurezas. Essa etapa é essencial para garantir que o produto final esteja livre de contaminantes. Então as raízes serão descascadas, raladas e prensadas para remover o excesso de água. Após a prensagem, a massa é triturada para obter partículas mais uniformes e pequenas. Ela passa então por um processo de peneiramento para garantir que qualquer resíduo de casca ou material grosseiro seja removido, resultando em uma massa mais fina, a farinha. E estamos chegando ao final de mais um episódio. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gostou deste vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda muito. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou do vídeo. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem.